No ar, o canal noticioso, programa Conexão BH. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o economista e arquiteto Tiago Jardim. Tiago formou em economia no IBMEC, aqui em Belo Horizonte, e em arquitetura no Instituto de Tecnologia de Illinois, em Chicago. Bem-vindo, Tiago. Obrigado, Zé. Obrigado, é uma satisfação muito grande estar aqui com você, nesse programa, nesse estúdio maravilhoso que vocês montaram aqui e que tem tudo para dar certo. É isso aí. Tiago, você é um especialista, um especialista em economia urbana. Eu queria que você contasse para o nosso telespectador como é que foi essa sua migração da economia para a arquitetura e como que você chegou na economia urbana, que hoje é um tema atualíssimo no mundo inteiro. Bom, na verdade foi o contrário. Eu comecei com arquitetura aqui no Brasil e fui para os Estados Unidos e terminei o curso lá. Ao todo foram cerca de 6 anos e meio de estudo de arquitetura e urbanismo, finalizados no Instituto de Tecnologia de Illinois, em Chicago. Em Chicago, eu tive a oportunidade de residir através de um programa de Chicago em Paris. Fiquei 6 meses em Paris e lá a gente explorou alguns países, não só Paris, mas alguns países na Europa e outros até no Oriente Médio. E aí eu voltei para Chicago, terminei minha graduação em Chicago em arquitetura. Voltei para o Brasil, revalidei o diploma como arquiteto urbanista e ao mesmo tempo já emendei o curso de economia no IBMEC. É isso aí. Olha, curioso é que eu conheci o Tiago de uma forma meio diferente. Ele leu um artigo meu, né, sobre Belo Horizonte, sobre a situação, sobretudo, do plano diretor de Belo Horizonte. A gente fazia uma crítica ao plano diretor e o Tiago leu esse artigo e nós acabamos nos encontrando certa vez e a partir daí a gente tem participado de vários eventos juntos, eventos que falam de cidade, do desenvolvimento das cidades. E Belo Horizonte está vivendo aí, nós já falamos no programa anterior, sobre a questão do plano diretor. O plano diretor de Belo Horizonte, o Tiago, traz benefícios ou ele atrapalha o desenvolvimento da cidade? Eu sei que numa das suas teses você defende as cidades mais adensadas, aquelas cidades que concentram a população em um único núcleo, né, econômico, de desenvolvimento. O plano diretor está no caminho certo ou ele caminha para atrapalhar a economia de Belo Horizonte? Bom, eu vejo o plano diretor atual já no caminho errado. E o plano diretor que foi aprovado em primeiro turno agora em novembro vai agravar os padrões de ineficiência que estão sendo desenvolvidos na cidade. O que está acontecendo? Você está tendo uma dispersão do desenvolvimento imobiliário que inclusive já foge de Belo Horizonte. E então você tem fuga de investimentos, fuga de empregos, fuga de residências e em todos os cantos ao redor de Belo Horizonte, e mais notavelmente em Nova Lima, onde estão sendo investidos cerca de alguns bilhões de reais. Eu estimei mais ou menos uns 6,5 bilhões de reais ali. Né? Inclusive o prédio mais alto de Belo Horizonte não está em Belo Horizonte, né? O prédio Concórdia acabou de ser inaugurado lá em Nova Lima, com 170 metros de altura e um custo de aproximadamente 400 milhões de reais. Você me contou uma vez que a cidade de Nova York, apenas na cidade de Nova York, um único prédio de um terreno de 40 metros por 60, esse prédio movimentou o equivalente a 5 bilhões de dólares. Eu queria que você contasse a história desse prédio para nós. O valor de mercado dele está estimado mais ou menos em 4,5 bilhões de dólares. E como que foi a história desse prédio? O 432 Park Avenue, em Nova York, ele tem 432 metros de altura, o nome dele é 432 por causa disso. E no terreno do edifício onde o edifício foi construído, tinha um hotel antigo de 30 andares. Esse hotel valia 400 milhões de dólares
30 andares. O construtor comprou esse hotel, derrubou esse hotel e ergueu uma torre com um custo de 1,2 bilhões de dólares. A torre tem 432 metros, igual eu falei, por volta de 100 andares, e o valor de mercado dela é em torno de 4,5 bi. Mas o detalhe, ela é num terreno de 40 metros por 60 metros. É um terreno de 2.400 metros de tamanho, metros quadrados, e um valor agregado muito grande nesse terreno. Então, eles em Nova York, em Chicago, eles conseguem reciclar os edifícios no centro com edifícios muito maiores. Aqui em Belo Horizonte as pessoas veem prédios, acham que são prédios altos, mas são médio porte, porque o prédio mais alto em Belo Horizonte é o JK, tem 120 metros de altura. Foi construído em 1963, né? Ou seja, nós paramos lá em 1963 e não se construiu mais prédios arranha-céus. O Tiago participa também de um conselho de construtores de arranha-céus que constrói os maiores prédios do mundo. Nós vamos mostrar uma apresentação que ele fez comparando esses edifícios. Nós tem edifícios na China que têm 630 metros de altura, né? Nos Estados Unidos são todas as cidades. Esse estudo, eu li o estudo do Tiago, ele mostra que as cidades verticalizadas e adensadas, elas são mais produtivas do que as cidades espraiadas, né? Eu queria que o Tiago falasse um pouquinho disso aí também para o nosso telespectador, a respeito as vantagens dessa concentração, especialmente nas regiões centrais das cidades, e fizesse também essa comparação com algumas metrópoles do mundo, para que o nosso telespectador possa tirar as conclusões, sobretudo em relação ao plano diretor de BH. Sim, é muito, muito importante citar isso. Você falou que não estão sendo construídos arranha-céus, prédios altos em Belo Horizonte? Não, mas estão sendo construídos em Nova Lima, né? Fora de BH. Mas o que acontece? Isso é um padrão ineficiente. Esses edifícios, eles têm que ser desenvolvidos no centro da cidade. A cidade, ela tem que manter a densidade dela e a renovação do centro da cidade, para não ter uma dispersão da população e não ter um aumento de necessidade de trânsito, que sem infraestrutura causa vários problemas para a produtividade. Só para o nosso telespectador saber, para chegar aqui no estúdio, nós gastamos 1h15 para chegar do Santa Efigênia aqui nos estúdios, aqui a Alípio de Melo, né? Nós levamos 1h15. Sim. Foi isso, Tiago? Foi, exatamente. Mas é importante, você me pediu para comparar com cidades internacionais, e quando eu vi a imagem do fundo aqui, eu pensei numa coisa que um economista americano me falou em São Paulo, quando eu fui no evento lá, no painel da Zap Imóveis, que esse economista Macmillan foi convidado, é um consultor do FED, trabalha com economia urbana também. O que é o FED? O FED é o Banco Central Americano. Federal Reserve. Isso. E aí, ele fez um estudo sobre precificação de terrenos e altura de edifícios. E aí ele foi apresentar também na Arc Futura em São Paulo, e eu fui lá. E aí eu conversei com ele, e ele falou uma coisa muito interessante, que ele desceu de avião em São Paulo e ele não conseguiu identificar o centro da cidade. São Paulo é aquele mar de edifícios e você não sabe onde que é o centro dessa cidade. Em tese, o centro teria os prédios mais altos. Em tese, você identifica o centro. Se qualquer cidade, a maioria das cidades no mundo, você vai em Nova York, você vê o centro, você vê o Empire State, é o centro da cidade, ou o World Trade Center, é o centro. Você vai em Chicago, você vê a Sears Tower, é o centro. Você vai em Londres, você vê o Shard, que é um hotel de 300 metros, está no centro. Você vai em Xangai, você vê a Shanghai Tower, a Jinmao Tower e a Financial Center. Ali é o centro. Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul.
E aí você chega em Belo Horizonte, você vê a foto aqui, onde que é essa foto? Você tem um pouco de dificuldade, sabe? É o centro, é o Buritis, de onde que essa foto foi tirada? Para quem não conhece, não tem uma arquitetura muito significante, né, na foto. E com todo respeito aos arquitetos, a todo mundo, eu acho que isso é uma culpa mais de quem está gerindo a cidade, a legislação urbana da cidade, que impede a construção desses edifícios, a renovação dos edifícios no centro, que está envelhecendo, né, que está sendo depreciado, e que promove essa desintegração da cidade. Tiago, nós sabemos que a base disso tudo chama-se Estatuto das Cidades. O Estatuto das Cidades, ele é a Bíblia, vamos dizer assim, ele é o orientador dos arquitetos, dos planos diretores das cidades, dos legisladores da cidade, e ele foi feito com vieses ideológicos. Nós não temos tratado desse assunto, mas esse assunto precisa ser trazido à mesa. Os legisladores, os novos legisladores, precisam entender que com esse Estatuto da Cidade atual, o Brasil não vai evoluir. Você concorda com isso? Eu concordo, sim. A política está sendo muito viesada, sim. Ela está sendo muito restritiva. Para ter uma ideia, hoje o potencial de construção nos terrenos é muito baixo e por isso que você não consegue gerar esses edifícios mais altos e por isso que o desenvolvimento espalha. O coeficiente de aproveitamento, que é o que os consultores usam para construir, ele determina o potencial de construção do terreno, é de 2,7 no centro de Belo Horizonte, dentro da Avenida do Contorno, e ele é de 16 em Chicago. Tem prédios em Nova York que tem 30 de potencial construtivo. Própria China, até mesmo Moscou já tem prédios no centro da cidade com potencial de construção de 20. Que é isso quem determina é a legislação urbana. E o novo plano diretor vai reduzir de 2,7 para 1,0 o potencial de construção desses edifícios, do solo urbano. É uma supressão da produtividade do solo urbano. Diminui o valor do terreno? Que vai certamente diminuir o valor, a gente fala em economia como destruir valor, certo? Porque o terreno de uma pessoa que tinha um potencial de produção de 3,0 aqui em Belo Horizonte vai cair para 1,0. Então, um terreno que podia construir um prédio de 3 vezes a área dele vai poder construir um prédio de 1 vez a área. Em termos práticos, um prédio poderia ter 12 andares, só vai ter 4. Então, o terreno do proprietário vai valer menos. Isso é destruição de valor na cidade, que é uma estratégia oposta da que devia ser feita. Eles querem reduzir os preços dos imóveis, das propriedades e tudo mais. Tem 2 formas disso acontecer. Uma, você expandindo a oferta de imóveis, quanto mais imóveis tem, mais baratos eles vão ficar, porque tem imóvel sobrando, os preços vão cair, certo? As pessoas não vão conseguir vender e tudo mais, e os preços caem. Então, essa é a expansão a oferta de área de imóvel. A outra é matando a cidade. E é o que estão fazendo? E impressionantemente parece que é isso que eles vão fazer. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos para continuar esse assunto aqui com o Tiago Jardim. Já voltamos. Estamos de volta com o canal noticioso com o programa Conexão BH. Hoje recebendo o economista e arquiteto Tiago Jardim. No último bloco nós encerramos, Tiago, falando de que estão matando a cidade de Belo Horizonte, a economia da cidade. Eu queria que você falasse mais a respeito disso. Por que a economia caminha no sentido oposto ao que as principais cidades do mundo sugerem, ao que os principais economistas, arquitetos e urbanistas sugerem? Bom,
Entendam uma cidade como um mercado de trabalho. Quanto maior for a acessibilidade de uma pessoa ao mercado de trabalho inteiro da cidade, e mais rápida for, mais produtiva é essa cidade. A cidade é mais competitiva, porque todos conseguem acessar esse mercado. Entende? Você, inclusive, fez um trabalho, você conseguiu medir isso matematicamente, desenvolver fórmulas. Sim. Como é que foi isso, Sim, esse trabalho para seu? otimizar o padrão de desenvolvimento urbano, primeiro, o mercado já busca eficiência por si só, né? E as cidades que têm um planejamento, que o mercado orienta esse desenvolvimento, essas cidades elas são muito densas no centro, elas são muito mais densas no centro. Inclusive isso é a tese do Eduardo Glaser, né? É, também. Do Glaser e do Alan Bertud, ex-urbanista-chefe do Banco Mundial. O Glaser é um economista urbano de Harvard e inclusive o pai era arquiteto. E essa é uma tese principal dele no livro dele, O Triunfo das Cidades, né? Exatamente. Ele estudou muito bem isso. Então, o meu estudo pega a tese de ambos e mostra que a cidade de Belo Horizonte, somente com a reorientação da população, com a densidade maior no centro, ela seria 30% mais produtiva. Você quer dizer que se a cidade fosse concentrada na região central ali, se os prédios, as empresas, as residências fossem na região central da cidade, ela seria 30% mais produtiva? Sim. E o que impede disso acontecer? Não é possível, porque o que nós estamos assistindo é o contrário. É a legislação urbana de Belo Horizonte que impede isso de acontecer, porque o Bertud estudou 50 metrópoles no mundo e ele enxergou isso muito bem. E eu também já estava enxergando isso. Por que esse desenvolvimento aqui é assim, lá em Chicago é de um jeito, em Paris é de outro? Então o Bertud avaliou 48 metrópoles e incluiu Londres, Paris, Chicago, Nova York, Xangai, Beijing, Moscou, Seul, várias cidades. E ele identificou que em 9 cidades a distribuição da população era diferente. Ela não seguia a orientação do mercado, ela não seguia a orientação de cidades como Chicago. E por que isso acontecia? Ele citou muito bem que era o regime regulatório da cidade que impactava. Por exemplo, em Mumbai tem um regime regulatório de controle de densidade populacional que causou a dispersão generalizada da população e um problema enorme de trânsito. Em Moscou, na época do comunismo, o Estado que definia onde que assentava a população. Então, não existia mercado de terras, não existia mercado imobiliário, então o Estado colocava a população no lugar onde ele queria, que não era um lugar eficiente. Tiago, nós podemos dizer que esse plano diretor de Belo Horizonte ele tem um viés comunista, socialista, quando ele confisca coeficiente de aproveitamento e depois vende com aquela ilusão de que vai conseguir, com outorga onerosa, vai conseguir arrecadar para investimentos em infraestrutura? Com certeza, sim. Com certeza, sim. É uma política muito restritiva, é uma política que vai tirar propriedade privada, vai confiscar propriedade privada, certo? Vai exigir mais impostos da população. Além disso, ela iguala o aproveitamento dos terrenos em toda a cidade em 1.0 só, né? Que é muito restritivo. E esses fundamentos que eles desenvolveram é um fundamento político que condiz muito com a ideia dessa turma aí. É isso. Olha, o Tiago também é pesquisador do IPEA.
E eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho lá no IPEA, como pesquisador na área de economia urbana. Sim, não, no IPEA a gente está trabalhando mais com dados do Ministério do Trabalho desde 1985, avaliando o mercado de trabalho. Só que o primeiro projeto que a gente focou lá foi o que a gente lançou agora, o Atlas do Estado Brasileiro, que avalia o setor público só. Você fez um estudo nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, de várias cidades, incluindo a cidade de Belo Horizonte, sobre a questão da produtividade relacionada à ocupação do espaço urbano, né? Sim, é esse estudo que eu fiz na região metropolitana. Eu avaliei 50 municípios e 40 regiões metropolitanas com dados do IBGE, do censo do IBGE de 2010. E através desse estudo que eu identifiquei os padrões de desenvolvimento nas cidades brasileiras, todas, que é similar em Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, que inclusive nessas cidades a legislação urbana ela está sendo aprovada de forma similar, né? É uma ordem municipal, só que parece que tem uma articulação superior que está aprovando esses projetos em todos os municípios. Foi aprovado em Salvador, em Porto Alegre. Estatuto das Cidades. Sim. Deve ser o Estatuto das Cidades. Olha, eu tive recentemente em Nova York e em Chicago e eu fiquei impressionado com a quantidade de prédios em construção. Eu contei em Chicago mais de 50 prédios em construção. Em Nova York, na ilha de Manhattan e logo do outro lado do rio Hudson, né, em Jersey City, eu contei mais de 100 prédios em construção. A construção civil movimenta, né, o mercado, a cadeia produtiva da construção civil, ela tem uma importância muito grande no desenvolvimento das cidades. E a tese que vem sendo defendida aqui pelo pessoal que quer mudar o plano diretor, dar a ele um viés, aí, como nós já falamos, um viés socialista, ela vai no contrário disso. E você mostra também nos seus estudos que as cidades desenvolvidas, as principais cidades, aquelas que você estudou, né, junto lá com o Eduardo Glazes, ela não tem interferência do poder público. A interferência do poder público, ela mais atrapalha ou ela também é necessária? No caso do Brasil, ela está atrapalhando muito, muito mesmo. E a gente vê isso pelo padrão de desenvolvimento das cidades. Lá nos Estados Unidos, você tem a atuação do poder público, mas é um poder público que entende melhor o mercado. Então, as cidades lá, elas se desenvolvem com uma produtividade muito maior. Você tem uma mobilidade maior, você tem condições e qualidade de vida assim, espetaculares, né? Eu morei no centro de Chicago. Eu morei no 18º andar de um prédio e era o mais baixo de todos. Do meu lado tinha um prédio de 100, que devia valer, sei lá, uns 2 bilhões de dólares, não sei, chutando. Outro, uns 60. E aí eu tinha que olhar para cima do 18º andar. E quando eu queria ir para algum lugar, ia para uma reunião, ia para a faculdade, ia para algum lugar, eu descia do meu apartamento, já tinha um táxi passando. Era assim, eu não esperava nem um minuto, já tinha um táxi passando. E o que é interessante disso? Não precisa de pegar ônibus. Por quê? O centro de Chicago, tá tudo ali, é uma cidade monocêntrica. Então, com 4, 5 dólares, eu acessava a cidade quase inteira, o mercado de trabalho inteiro da cidade, as universidades, os cinemas, os parques, o entretenimento, os bares, os museus. Tiago, eu tenho a sensação que a turma que defende esse confisco, venda de coeficiente, enfim, essa turma, ela parece que não gosta de
de empresário, né? Ela parece que o empresário, aquele cara que produz, que constrói, que tem empresa, abre empresa, paga imposto, gera emprego, né? Ele virou inimigo. Eu não consigo entender isso. O que será que acontece na cabeça dessa turma? Porque quem gera emprego tinha que ser respeitado, né? Ser incentivado. Por que essas coisas acontecem no Brasil? Você conseguiu nos seus estudos descobrir isso aí? Bom, tem uma questão histórica, né, que vem com o desenvolvimento do Brasil. São muitas coisas que envolvem isso, né? Essas questões, esse repúdio ao empresário e ao trabalho, vamos dizer, né? Porque a gente está falando aqui de trabalho. Nós estamos falando de trabalho, de geração de impostos, de riquezas, de progresso para o país. E de competição. É isso. Porque a gente não é uma ilha, a gente está num mundo global e os países estão desenvolvendo. Se você ver a foto do meu projeto de Xangai... Nós vamos colocar essa foto aí para... Xangai tem aqueles prédios lá que vão ser mostrados, mas ali ao sul, na China, tem o desenvolvimento de uma cluster de 80 milhões de pessoas, que é Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou e outras duas. Os chineses estão integrando isso em uma cidade de 80 milhões de pessoas. Nossa, com trem de alta capacidade, de velocidade. Quando eles integrarem esse mercado de trabalho, 80 milhões de pessoas é quase a metade da população do Brasil numa área densa. Densa, né? Aqui nós não conseguimos fazer uma trincheira ali na Pedro II com anel rodoviário, nós não conseguimos fazer uma trincheira lá para o morador do Buritis, na Raja com Barão, né? Infelizmente, a visão é um pouco medíocre, um pouco não, é muito medíocre a leitura. Só queria completar, é importante citar, que a gente também não pode seguir os moldes chineses, né? De uma ditadura que ninguém consegue fazer nada, o povo é controlado. Eu não sei até quando essa ditadura chinesa vai durar. Há um tempo atrás já estavam falando que com o desenvolvimento da população, quando a população chegar na classe média, eles vão demandar coisas e o governo não vai conseguir atender a todos, né? E aí pode ter um rompimento da ditadura lá. Longe, de jeito nenhum, ditadura, ninguém... Pois é, né? Então, eu cito essa questão da China porque eles estão movendo na direção do progresso, né? Embora uma visão muito melhor do que a nossa. Embora seja um país comunista. Embora seja um país que tem uma economia de mercado, mas ela é uma ditadura. É isso aí. Bom, nós chegamos ao final do programa. Eu quero agradecer a presença do Tiago. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Tiago. E o tempo é pequeno, a gente vai ter oportunidade de conversar mais com o Tiago em outras vezes, tá? Então, obrigado pela sua participação e voltamos na próxima semana com mais um convidado para falar sobre cidade, sobre mobilidade urbana e sobre economia urbana. Um abraço.